Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Annie McCarrick. O caso que eu vou contar hoje faz parte de uma série de casos que ocorreram na Irlanda na década de 90. O primeiro caso ocorreu em 1993. Annie McCarrick nasceu no dia 21 de março de 1966. Ela era de Long Island, nos Estados Unidos, mas ela tinha descendência irlandesa, que ela tinha uma vontade de morar na Irlanda, uma forma de resgatar as raízes. Então ela resolveu ir estudar na universidade em Dublin, na Irlanda. Após terminar a graduação, ela retornou para os Estados Unidos, mas ela tinha intenções de retornar para a Irlanda e dessa vez morar lá definitivamente. O pai da Annie não era muito a favor dessa ideia, apenas porque ele era muito próximo da filha e a Annie ela era filha única. Mas de qualquer forma, a Annie estava muito decidida e o pai da Annie mesmo disse que ela tinha se sentido muito bem na Irlanda. Parecia que ela tinha se encontrado lá. A Annie então acabou retornando para a Irlanda. Ela foi continuar os seus estudos e ela também tinha um trabalho de meio período como garçonete. No dia 26 de março de 1993, que era uma sexta-feira, a colega de casa da Annie saiu de casa por volta das 9 da manhã. Ela se despediu da Annie e foi para o trabalho. A Annie, que na época estava com 27 anos de idade, ela saiu de casa cerca de 2 horas depois da amiga e ela foi ao supermercado. Nesse dia, a Annie ela estava de folga do trabalho. Depois ela teria retornado para casa e ela deixou as compras em casa, porém ela tinha deixado as compras nas sacolas em cima da bancada da cozinha e não tinha guardado as compras. Depois ela foi até um banco onde ela solicitou ali uma transferência da conta dela para uma agência mais próxima à casa dela. E ela foi vista nas imagens de câmera de segurança desse banco. Depois ela foi até uma cabine telefônica, onde ela fez uma ligação para uma amiga. E essa amiga contou que a Annie tinha telefonado perguntando se ela não queria dar uma caminhada nas montanhas mais tarde. Porém, a amiga ela estava com o tornozelo machucado, então ela disse que ela não ia poder acompanhar a Annie. Depois, algumas testemunhas disseram ter visto a Annie subindo num ônibus que ia em direção à montanha. Algumas fontes dizem que a Annie teria deixado as compras em casa antes de pegar esse ônibus, depois de ter ido ao banco. Porém, nas imagens que se tem dela no banco, ela não estava carregando ali as compras. Então, eu imagino que, na verdade, isso tenha sido um equívoco. Mas, de qualquer forma, ela teria algumas indicações de que ela teria saído de casa às pressas, mesmo que ela tenha voltado depois dessa ligação telefônica, sem as compras. Mas ela não chegou a guardar as compras e a colega de casa da Annie disse que isso era bem comum, que ela costumava guardar imediatamente as coisas, principalmente porque haviam produtos refrigerados. Ela também tinha deixado o guarda-chuva em cima da mesa. A Annie também tinha feito aniversário alguns dias antes, então ela estava planejando fazer um jantar no sábado à noite para algumas amigas, uma forma de comemorar o aniversário dela. Ou seja, ela tinha planos para o fim de semana. Um segurança de um pub que ficava na região das montanhas. E quando ela disse à amiga que ia dar uma caminhada nas montanhas, não sabe ao certo se era literalmente na montanha ou então na região que os moradores ali chamam de montanha, que fica em torno da montanha. No caso, esse pub ficava nessa região. E esse segurança disse ter visto uma jovem que tinha as características semelhantes às da Annie. Ele disse que essa jovem, que ele acreditava ser a Annie, estava acompanhado de um homem. Era um homem alto, de porte atlético, cabelos castanhos, ombros largos e que parecia ter entre 25 e 29 anos de idade. Porém, depois disso, a Annie nunca mais foi vista. Então, caso essa jovem que o segurança viu no pub realmente fosse a Annie, esse foi o último local que se tem conhecimento de que ela esteve. Bom, um retrato falado desse homem que estaria acompanhando a Annie foi feito. E algumas pessoas tinham dúvidas se realmente era a Annie que o segurança tinha visto no pub,
porém se tinha certeza que ela tinha subido no ônibus que ia naquela direção. Isso porque um comerciante da região tinha visto o momento que a Annie subiu nesse ônibus. E ele conhecia a Annie porque ela era uma cliente frequente, então não era alguém que achava que ela tinha características parecidas, que podia estar se confundindo, era alguém que realmente conhecia a Annie. Então ele conseguia dizer com certeza que tinha visto ela subindo no ônibus. Os investigadores, eles acreditavam que talvez esse homem que estava acompanhando a Annie no pub seria alguém que ela tinha conhecido recentemente. Isso porque, como eu falei, ela tinha ali planos para comemorar o aniversário dela. Então eles imaginavam que se fosse alguém com quem ela já tivesse um relacionamento ou alguém que ela já conhecesse há mais tempo, seria mais lógico ela convidar para o jantar na casa dela. Então provavelmente era alguém com quem ela estava se encontrando pela primeira vez, ou então já tinha se encontrado outras vezes, mas ainda era algo recente, ainda estavam se conhecendo. Bom, a colega de casa da Annie, nesse fim de semana, ela acabou indo para a casa dos pais dela. Então ela não percebeu que a Annie não tinha retornado para casa. E foi apenas quando as amigas que iam ao jantar no sábado à noite chegaram lá e não tiveram nenhuma resposta ao tocar a campainha. E então eles perceberam que tinha algo de errado e eles acabam avisando os pais da Annie e também fazem uma denúncia de desaparecimento. A mãe da Annie chega à Irlanda na segunda-feira. E é então que as buscas iniciam oficialmente. Mas infelizmente as investigações não trouxeram muitas pistas de onde a Annie poderia estar e do que teria acontecido com ela. E o homem do retrato falado também nunca foi identificado. E a teoria principal seria de que esse homem que estava acompanhando a Annie, ele teria cometido um crime de abuso contra ela e depois teria tirado a vida dela. Junto a isso, uniu-se uma outra teoria, que era de que um homem que fazia parte do serviço secreto estava nesse mesmo pub nesse dia e que ele seria o responsável por ter tirado a vida da Annie e que na verdade ele teria feito isso porque ele estava conversando com ela e ele estava um pouco alcoolizado e ele quis impressioná-la e acabou revelando o trabalho dele. Após perceber o que ele tinha feito, então ele teria tirado a vida dela para que ela não revelasse a identidade dele. Ele então retornou para o local onde ele estava hospedado e contou o que tinha acontecido para seus colegas de trabalho e no dia seguinte eles ajudaram ele a se desfazer do corpo. E essa teoria ganhou ainda mais força um tempo depois, porque esse homem ele foi enviado ao norte da Irlanda e lá ele foi acusado de ter cometido um crime de abuso contra uma jovem. Então acredita-se que, na verdade, talvez ele tenha cometido um crime de abuso contra a Annie e tenha tirado a vida dela. E depois tenha inventado aquela história para os colegas que ele tinha revelado a identidade dele, para que eles pudessem ajudar ele a se desfazer do corpo. Outra possibilidade que surgiu nesse caso era de que o homem que estava acompanhando a Annie no pub seria o Antônio Angles. O Antônio Angles foi acusado no caso das meninas de Alcácer. Se você não conhece esse caso, eu tenho esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar um link para esse caso no final desse vídeo. E esse caso também é bem intrigante, mas basicamente o Antônio ele foi acusado por ter tirado a vida de 3 jovens na Espanha. E desde então ele se tornou um foragido. E esse crime ele ocorreu em 1992 na Espanha. E ele teria entrado em um navio clandestinamente, em um navio que ia de Portugal para a Irlanda. E ele teria deixado o navio em Dublin, ou seja, ele estaria em Dublin em 1993. E a descrição que o segurança do pub deu do homem que estava acompanhando a Annie, ela coincidia ali com as características do Antônio. Esse pub onde a Annie estava, ele era muito frequentado por estrangeiros, principalmente por estadunidenses, mas também por estrangeiros em geral. Com o passar do tempo, outros suspeitos foram surgindo. Um deles era o Larry Murphy. O Larry ele foi preso após abusar de uma jovem na região das montanhas, em Dublin. Ele tentou tirar a vida dessa vítima a estrangulando, porém 2 caçadores que passavam pelo local conseguiram salvá-la. O Larry foi interrogado diversas vezes, mas ele sempre negou envolvimento no caso da Annie. E os investigadores não conseguiram nenhuma evidência contra ele no caso da Annie. E ele foi solto em 2010 após cumprir a pena pelo crime de abuso contra essa outra vítima. E o caso da Annie ele ganhou bastante destaque na mídia, mas mesmo assim não surgiram pistas que pudessem levar ao paradeiro da jovem. O caso da Annie não foi solucionado até hoje, mas ele permanece em aberto. O
que os investigadores não imaginavam é que esse seria apenas o primeiro de uma série de casos de desaparecimentos nessa mesma região da Irlanda. Os casos ficaram conhecidos como o Triângulo de Desaparecimentos da Irlanda, porque de certa forma o local onde as vítimas desapareceram formava um triângulo no mapa. Já em 2018, ocorreu um caso de uma jovem que foi sequestrada, também na Irlanda. E esse caso ele trouxe um novo suspeito para o caso da Annie. Mark Hennessy, o criminoso que sequestrou, abusou e tirou a vida da jovem Justine Valdez, está sendo investigado para saber se ele tem envolvimento no desaparecimento da Annie. O caso da Justine ocorreu em 2018 e o Mark ele acabou sendo perseguido pela polícia e ele teve a vida tirada nessa perseguição. Como eu falei, o caso da Annie permanece sem solução até o momento, apesar deles estarem investigando o possível envolvimento do Mark, tanto no caso da Annie como em outros casos do Triângulo de Desaparecimentos da Irlanda, que eu vou trazer aqui nos próximos vídeos. E é isso, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e até o próximo vídeo.